irmãos. Um texto bem conhecido, de um homem bem conhecido também, chamado Elias. O livro de 1 Reis, ele conta a história de Elias, ele conta também a história de Salomão, ele narra a história do reinado de Salomão, seu declínio e a posterior divisão do reino de Israel, e também relata um ministério importante de Elias. Antes de eu entrar nesse versículo, a qual acabamos de ler nessa noite, da viúva que você conhece, eu creio que você já escutou, mas eu preciso te dar uma introdução, como que Elias chegou nesse cenário, como que Elias chegou diante dessa situação a qual acabamos de ler. Elias ora e profetiza que não haveria chuva na cidade por alguns anos, para os próximos anos. E por que Elias profetiza? Por que Elias ora? Porque o povo estava em desobediência, em idolatria. Povo esse que nesse tempo era um povo em que o rei desse povo era Acabe. E a palavra nos diz, a palavra é clara, a palavra diz que não houve rei como Acabe antes dele, como ele é, ou seja, não houve nenhum rei até Acabe que fizesse tantas coisas má aos olhos de Deus, acerca de desobediência, acerca de idolatria, acerca de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Acabe reina do jeito que ele quer, se move do jeito que ele quer. Acha que ele não precisa ouvir a voz do Senhor para conduzir o teu povo. Quando nós pegamos algo que já está pronto, ou seja, teve outros reis antes dele, agora ele é rei. Quando você pega algo que já está pronto, direcionado por alguém, ou você faz igualmente aquelas pessoas faziam, ou você faz melhor que ela. Porque as pessoas vão dizer, faz igual fulano fez. Não, faz melhor do que fulano fez. Acabe não, faz totalmente contra a vontade de Deus. Então Elias profetiza que não haveria chuva por aquele tempo. E fica sem chover durante 3 anos e meio naquele lugar. E Deus diz a Elias, vai para o ribeiro de Querite, habita ali. E ali eu vou prover para você. Ali os corvos irão te alimentar. E a palavra diz que na manhã os corvos vêm, traz pão, traz carne para Elias. À noite os corvos vêm, traz pão e carne para Elias. E Elias agora bebe a água do ribeiro de Querite. Porém, como foi profetizado anteriormente que não haveria chuva, o ribeiro faz o quê? O ribeiro se seca. E agora que eu entro na mensagem, Deus dá uma ordem para Elias. Vai para Sarepta, que ali eu ordenei uma viúva para que te sustente. Em nenhum momento você vai ver Deus conversando com a viúva, porque é totalmente contraditório à realidade daquele tempo. Por quê, pastora? Porque naquele tempo, quem precisaria ser ajudado eram os órfãos e as viúvas. Não as viúvas ajudar quem precisaria. Então Deus diz a Elias, vai para Sarepta, vai para a cidade de Sarepta, que ali eu já ordenei uma viúva que se sustente. Há uma diferença de pedir, há uma diferença de ordenar. Se Deus tivesse pedido àquela mulher que sustentasse o profeta, com certeza ela colocaria diante de Deus as limitações, uma desculpa, Deus, mas eu não tenho o suficiente, Deus, mas eu não tenho nada, Deus, eu sou uma viúva, mas Deus não pede, Deus dá uma ordem para ela alimentar o profeta. E você não vê Elias também questionando a Deus, dizendo, Deus, mas uma viúva, o Senhor levantou uma viúva para mim alimentar, já não basta, Deus, eu tenho que vir, estou fugindo da presença do rei Acabe, agora o Senhor levanta uma viúva para me alimentar. Elias poderia ter questionado. Só que Elias é um homem, é um profeta que já está acostumado a ser obediente à voz de Deus.
Elias é um homem em constância, vida e direção. Elias entendeu naquele cenário, naquela vida, naquele tempo dele, que ouvir a voz de Deus e ser obediente à voz de Deus é o suficiente para ele. Elias entende assim: uma vez que eu obedeço, uma vez que eu vou onde ele manda, uma vez que eu faço o que ele pede, eu tenho certeza que tudo aquilo que ele precisa, ele vai prover para mim. Tudo aquilo que eu necessito, ele vai prover para mim. Porque a obediência, irmãos, ela é acompanhada de provisão. Eu não conheço ninguém, ou melhor, eu desconheço uma pessoa que é obediente à voz de Deus e pereça. Eu desconheço uma pessoa que é obediente à voz de Deus e Deus não envia provisão. Eu desconheço uma pessoa que é obediente à voz de Deus e Deus não cuida. Como assim, pastora? Se você é obediente à voz de Deus, se os seus ouvidos são sensíveis à voz de Deus e você faz aquilo que Deus manda, segue aquilo que Deus quer, Deus tem provisão para sua casa e para sua família. Aleluia! Se você é obediente à voz de Deus, pode faltar para todo mundo, mas para você não vai faltar. Se você é obediente à voz de Deus, pode estar dando errado para todo mundo, mas para você não vai dar. Se você é obediente à voz de Deus, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, Deus vai realizar para você. E o chamado de Elias é um chamado profético. O que é um chamado profético? A porta pode estar fechada hoje, mas amanhã ela vai se abrir. O que é um chamado profético? Pode estar dando errado agora, mas daqui a pouco vai dar certo. O chamado profético encontra o cenário e a realidade com que a pessoa vive. O chamado profético é você ver tudo dando errado, tudo indo contra uma palavra, tudo indo contra aquilo que Deus faria, tudo indo contra a realidade, mas você crê que aquilo é um tempo, você crê que na mesma hora que está dando errado, vai dar certo. Porque o profético ele se move assim. Ele não se move por aquilo que ele vê. Ele não se move pelo cenário nem pela realidade. Ele se move pela mão de Deus. E é quinta do propósito, como foi dito, como foi falado. E a primeira coisa que você precisa entender para viver o propósito da parte de Deus é ser obediente à voz dele. A primeira coisa que você precisa entender para viver o propósito da parte de Deus é ser obediente à voz dele. Tem muita gente querendo viver algo grande da parte de Deus. Tem muita gente dizendo aqui: eu quero viver o propósito de Deus, mas na hora de obedecer a voz de Deus não quer obedecer. Tem muita gente pedindo para viver coisas grandes da parte de Deus, mas na hora de obedecer a voz de Deus não quer obedecer. Aleluia! Espírito. Mas Elias não se move por aquilo que ele vê. Ele não se move pelo cenário, ele não se move pela realidade. Elias entende que há um Deus que zela, que olha por ele em todo tempo, em todo momento. Se você entender que há um Deus que olha para você, que zela por você em todo momento, você não vai perecer. Não permita que o cenário ou a circunstância te seguem ao ponto de você não conseguir ver aquilo que Deus já está fazendo. Aquilo que Deus já está trabalhando a seu favor. Os livramentos que Deus te dá. O tempo que Deus te guarda. Não permita que a situação momentânea coloque em descrédito o poder de Deus. Não permita que o cenário te segue ao ponto de você colocar em descrédito o poder de Deus. Elias agora vai diante dessa viúva. A primeira coisa que a viúva diz para ele: eu não tenho, eu tenho um bocado, eu tenho pouco. E bocado, irmãos, é tudo aquilo. Não tem uma panela que tem um bocado de alimento? Um bocado é tudo aquilo que você pega de uma vez só. Você pega de uma vez e não tem mais. Ela coloca aquela situação diante de Elias. E Elias libera uma palavra sobre a vida dela. Elias sabe por quem ele veio. É como se Elias dissesse assim: eu estou aqui e eu não vim por mim mesmo. Eu estou aqui
E eu não estou sendo guiado por qualquer pessoa. Eu estou aqui diante e debaixo da voz de Deus. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui. Elias já tinha vivido os milagres grandes da parte de Deus. Deus já tinha provido tantas outras coisas na vida de Elias, que Elias sabia que ele estava sendo guiado pelo Deus Todo-Poderoso. Elias sabia que quem estava conduzindo a vida dele era o Senhor. Elias sabia que aquela mulher seria a resposta na vida dele, mas ele também seria a resposta na vida dele. Elias sabia que no momento que ele chegasse naquela situação, naquele cenário, a vida dele, por aquele tempo, por aquele período, por aquele dia, a provisão iria chegar. Mas a vida daquela mulher nunca mais seria a mesma. A vida daquela mulher seria transformada. Então você não vê em nenhum momento a viúva tendo nenhuma conversa com Deus. A ordem de Deus é: Elias, vai para Sarepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustenta. Ponto final. Aleluia. Você não vê nenhum questionamento, você não vê nenhuma pergunta, você vê somente Elias obedecendo. Você só vê somente Elias indo. Você vê somente Elias cumprindo aquilo que Deus mandou ele fazer. Diante da situação, diante desse cenário, a mulher coloca para Elias a situação que ela vive. Ela diz: eu não tenho. O que eu tenho é tão pouco que eu vou fazer para mim e para o meu filho e nós vamos morrer. Aquela mulher estava vivendo um tempo, um cenário difícil, em que ela já estava desacreditada diante da situação que ela vivia. Porque tem situação, irmãos, que ela nos faz mesmo desacreditar. Ela nos faz querer fazer perder a fé, nos abater, desistir, murmurar, perguntar a Deus como vai ser, como será. Aquela mulher vivia em uma situação difícil, mas a resposta de Deus chegou naquela casa. Porque para Deus não importa o momento que você está vivendo. Pode ser quão difícil que ele seja. Pode ser o pior que seja. Pode ser o cenário pior que seja. O cenário para Deus não importa, porque Deus tem o poder de mudar qualquer situação. Deus tem poder de mudar qualquer história e cenário. Deus tem poder de entrar numa história, numa situação e transformar do jeito que Ele quer. Deus tem poder de fazer, humanamente falando, aquilo que eu e você não podemos fazer. Deus tem poder de fazer, de ir contra toda palavra contrária. Porque maior é o que prevalece a palavra do Senhor sobre nossas vidas. Maior que prevalece aquilo que Deus já disse que fará. Maior que prevalece é a palavra que está sobre mim e sobre você. Eu quero te dizer algo nessa noite. Se você tem uma palavra liberada sobre a sua vida, se Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida, não desista até que ela se cumpra. Não desista até que ela não se cumpra. Não permita que o maligno se levanta para dizer que Deus não vai fazer, que Deus não vai cumprir, que acabou, que não tem mais jeito, porque você está diante de um Deus que tudo pode fazer. Você está diante de um Deus que pega qualquer situação contrária e faz tudo novo. Você está diante de um Deus que não perdeu o controle de nada. Esses são dias em que nós precisamos nos mover debaixo da palavra do Senhor. Esses são dias em que nós precisamos nos mover debaixo da direção do Senhor. Esses são dias em que nós precisamos nos mover diante daquilo que Deus disse que fará. Se Deus disse que vai fazer, se comporte como que Ele já esteja fazendo. Se Deus disse que vai cumprir, se comporte como ele já cumpriu. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Ele disse que vai fazer, não importa o tempo ou a circunstância, Ele irá cumprir. O problema é, nós vivemos dias tão difíceis, pastor, tão complicados, que nós não cremos mais
não acreditamos mais. Nós muitas vezes até dizemos que cremos, que temos fé. Mas a primeira situação que levanta, a primeira batalha, a primeira guerra que levanta, a gente já quer desistir. Porque a guerra é assim, irmão. Você vence uma hoje, você mata um leão hoje, amanhã já tem outro esperando. Ao amanhecer, na hora que você abrir o seu olho, já tem um leão esperando pronto para você vencer ele. A guerra não acaba. Você vence uma hoje, amanhã tem outra. Você vence a de amanhã, depois já tem outra. É guerra em cima de guerra. Mas quando nós entendemos que nós temos o general dos exércitos na nossa frente, quando nós entendemos que nós não estamos sozinhos, que o Deus Todo-Poderoso é quem governa a nossa vida, a nossa situação e a nossa história, por maior que a guerra seja, nós sairemos dela mais que vencedores. Por maior que ela seja, nós não iremos perder essa batalha. Deus é Deus que nunca perdeu uma batalha. Deus é Deus que nunca perdeu uma guerra. Deus é Deus invencível. Talvez nós não conseguimos entender ou compreender o tamanho e o poder do nosso Deus. Mas você já parou para pensar que Ele nunca perdeu uma guerra? Ele nunca perdeu uma batalha? E Ele não precisa de quantidade de pessoas para vencer? Ele vence com 20 mil, como Ele vence com uma pessoa. Ele vence com 100 mil, como Ele vence com 2 pessoas. Por quê? Porque o poder está na mão dEle. Não é sobre quantidade de pessoas, não é sobre número. É sobre quem está disposto a fazer aquilo que Deus manda. Quantas pessoas poderiam estar aqui nessa noite? Quantas pessoas poderiam estar aqui cultuando, ouvindo a palavra do Senhor, adorando ao Senhor aqui nessa noite? Quantas pessoas poderiam estar aqui, mas não estão? Até tem, eu creio, cada uma desculpa, uma justificativa, mas também eu sei que tem aqueles que poderiam estar e não estão, porque eu sou pastora também, e eu sei que isso acontece. Mas nesses dias, Deus está em busca daqueles que não param, daqueles que não desistem no meio do caminho, daqueles que não colocam a situação ruim, o cenário, aquilo que está vivendo na frente do Senhor. Esses são dias em que nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós precisamos estar posicionados no Senhor. Esses são dias de guerra. Esses são dias que o inimigo vai fazer de todas as formas para que nós desistimos, para que nós paramos, para comprometer a fé, para se levantar e dizer assim: ah, mas até hoje você está esperando aquilo que Deus disse que faria? Você não cansa de esperar a promessa? Deus disse que faria tem tanto tempo, até hoje não fez. Ah, mas Deus faz na vida de fulano e não fez na sua. Você vê como fulano está? Você vê como estão as coisas? E Deus não fez na sua vida ainda? Esses são dias em que o inimigo irá vir com estratégias para tentar nos abater, nos paralisar e nos tirar do foco. Mas todavia eu e você seremos aquele e aquela que os nossos ouvidos estarão atentos à voz do Senhor. E ainda que Ele venha para tentar nos abater, comprometer aquilo que Deus está fazendo, todavia nós iremos se levantar e dizer: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós iremos se levantar e dizer: você pode vir, mas você pode vir agora. Mas da mesma forma que você veio, você vai ter que bater em retirada. Você pode vir agora, mas pelo mesmo caminho que você veio, você vai ter que voltar. Você pode vir, mas aqui na minha vida, aqui na minha casa, não tem lugar para você. Você pode até armar contra mim. Você pode até armar contra a minha casa, contra a minha família. Mas todavia, a minha casa é a casa do Senhor. A minha casa é a habitação do Deus forte. E não tem lugar para você. Por isso que o inimigo tenta de todas as formas nos abater. Sabe por quê? Porque ele não tem mais a chance que eu e você temos. A chance dele ele já teve. E ele não quis ela. Não tem mais chance para ele. Mas para mim e para você tem. E por isso que ele faz isso tudo que ele faz. Ele tenta nos paralisar.
Ele tenta minar a nossa fé, as nossas forças. Mas nós precisamos estar firmes no Senhor. Nós precisamos ter uma vida de renúncia ao Senhor. Eu disse, você quer viver o propósito da parte de Deus? Seja obediente. E a segunda coisa é, renuncie. Tenha uma vida de renúncia. Ninguém vive o propósito de Deus se não renunciar. Todos os dias, eu renuncio algo, falo de mim, por amor ao Senhor. Todos os dias eu abro mão de um desejo meu, há 12 anos, por amor ao Senhor. Há 12 anos, eu coloquei as minhas vontades e os meus sonhos para depois, para fazer a vontade do Senhor. Porque ninguém vive o propósito de Deus de qualquer jeito. Ninguém vive o propósito de Deus de qualquer maneira. Não tem como você viver algo da parte de Deus se você não obedecer e se você não renunciar. Não tem como você viver algo grande da parte de Deus se você não tem uma vida de renúncia. Não tem como Deus cumprir algo em nossas vidas se nós não estamos dispostos a abrir mão, abrir mão de algo por amor a Ele, por causa dEle. Você pode perguntar para mim. Você pode me chamar ali depois do culto e perguntar para mim. Pastora, há 12 anos, como tem sido? E a resposta para mim, para você vai ser, não tem sido fácil. Há 12 anos não tem sido fácil. Mas todavia eu sei quem me chamou. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que Ele me prometeu. E o melhor, eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que eu era, eu sei o que eu fazia, eu sei de onde eu vim e eu sei onde Ele me colocou. Eu testemunhei algo na tarde de milagres, num culto de 2 anos. Que foi no final de abril. Nós fizemos 2 anos da tarde de milagre. Tem 2 anos que nós estamos à frente, eu e meu marido, desse culto. Deus tem feito grandes coisas, grandes milagres da parte dele, o nome dele tem sido glorificado. E eu testemunhei algo, Breno, que é o seguinte, eu tenho 2 irmãos, par de pai e de mãe. Tenho 2 irmãos, par de pai que não moram aqui, tenho 2 pais que eu fui criado, par de pai e mãe. E os 2 são policial, e um é policial e vereador. E aí tem dias, irmãos, que a gente acorda mesmo aflito. Tem dia que a aflição, o medo, quer bater, quer tomar conta de nós. E teve um dia que eu sozinha em casa, mais meus filhos, e eu sentei na cama do meu quarto e eu disse assim, Deus, meus irmãos foram homens tão bem-sucedidos. Os 2 têm uma profissão boa, os 2 realizaram. Eu via eles desde pequenos, dizendo que ia ser policial, estudaram para aquilo e cresceram. E eu falei assim, meu Senhor, mas eu não posso olhar e dizer que eu fui uma médica, que eu fui uma professora, que eu fui uma enfermeira. Era como se eu achasse que eu não tenho uma vida bem sucedida. Porque eu poderia estudar e ser uma médica se eu quisesse. Eu poderia estudar e ser uma professora se eu quisesse. Mas eu sabia, eu saberia em algum momento que eu estaria fazendo mal com aquilo que Deus não tem para mim. Eu estaria me movendo diante de uma situação do cenário que Deus não tinha para mim. Eu sabia que se eu estudasse, eu poderia alcançar sonhos, objetivos. Mas em algum momento Deus iria me convencer, Juliana, não é isso que eu tenho para você. E pior coisa é você ter sucesso num ambiente que Deus não tem para você. Você vai até fazer, você vai trabalhar, você vai lutar, mas em algum momento você vai olhar para um lado e vai olhar para o outro e sentir um vazio. E aí você vai ver que não é aquilo que Deus tem para você. E Deus disse para mim no meu quarto, sozinha, eu e Ele. Juliana, eu te chamei. Você é improvado da sua casa. Você é aquela que muitos olharam e não deram nada. Você é aquela que muitos olharam e disse que seria mais uma. Eu te chamei para ser aquilo que eu quero que você seja. Naquele dia Deus me deu um start na minha mente. E eu falei, Deus, me perdoa, que eu poderia nem estar aqui mais. Mas o Senhor me trouxe até aqui.
E eu sei aonde o Senhor ainda vai me levar. Sabe por quê, irmãos? Tem coisa em nossas vidas que nós já vivemos ou não vivemos. Se nós não vigiarmos, compromete aquilo que Deus já disse que vai fazer. Compromete aquilo que no céu já é uma realidade. Tem coisa que Deus não fez na minha vida, na sua vida ainda. Mas no céu já está declarado que Ele irá fazer. Tem coisa que Deus não cumpriu na minha vida, na sua vida ainda, mas no céu já é uma verdade. Só está esperando o momento certo para se manifestar na sua vida aqui na terra. E a palavra de Deus para a sua vida é: não desista no meio do caminho. Seja como Elias, seja obediente e renuncie às suas vontades por amor a mim. Seja como Elias, não se move por aquilo que vê, mas se move pela palavra que já foi liberada. Talvez você entrou aqui esperando uma revelação da parte de Deus, esperando Deus usar alguém para te dizer: eis que eu te digo, vai ser assim e será assim. Talvez você entrou aqui em busca de uma revelação, em busca de algo que é muito bom. Mas o que Deus tem para você é: não desista no meio do caminho. Todo mundo pode estar fazendo algo, mas você não é todo mundo. Todo mundo pode estar indo por esse caminho, mas não é esse caminho que eu tenho para você, não vá. Todo mundo pode estar fazendo aquilo que não agrada a Deus, mas você, todavia, estará fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Você não precisa ser movido por pessoas. Você tem que ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é quem convence. O Espírito é quem conduz. O Espírito é quem renova. O Espírito é quem transforma. E esse Espírito habita em mim e habita em você. Todavia, você não precisa do homem. Você não precisa que o homem diga ou faça algo. Você precisa que o Senhor diga, que o Senhor faça. Uma vez que você entende que é o que Ele diz e é o que Ele vai fazer, irmãos, ninguém mais te para. Uma vez que você entende que é sobre Ele, não é sobre você, as lutas vêm. Mas é para te forjar para algo maior. É para te preparar para algo maior. Talvez você está aqui e você queria que um filho, ou um neto, ou uma filha, ou um irmão, não sei, alguém da sua família estivesse aqui também. Talvez você tenha orado pela transformação de alguém, pela salvação de alguém. Talvez você tenha clamado às madrugadas pela vida de alguém, você tenha colocado alguém debaixo dos seus joelhos para clamar. Que você queria que estivesse aqui. Que você busca e ora por ele ou ora por ela. Mas deixa eu falar uma coisa. Se você está posicionado, se você é obediente, Deus tem poder de alcançar essas pessoas através da sua vida. Deus tem poder de transformar através da sua vida. Deus tem poder de fazer através das nossas vidas. Elias não se movia por aquilo que ele via. Elias se movia debaixo da palavra do Senhor. Elias não se movia por aquilo que ele achava. Elias se movia debaixo da certeza: eu tenho um Deus Todo-Poderoso que está comigo. E uma vez que Ele está comigo, eu sou mais que vencedor. Elias não se movia pela realidade, pelo cenário, pela circunstância, pelo medo. Elias se movia pela verdade. A verdade que é Deus. A verdade que é o Senhor. É a verdade que é Ele o tempo todo. Não deixa que ninguém te tire do foco nesses dias. Não deixa que nada comprometa aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor já começou a fazer na sua casa e na sua família. Em nome de Jesus. Talvez não era isso que você queria ouvir da parte de Deus. Talvez não era isso que você buscava nessa noite. Mas Deus tem um alimento para cada dia. Tem dia, irmãos, e nós estamos mesmo pentecostal, pula-roda, e eu amo, tá? Eu amo. Porque eu sou Assembleia Raiz, pastor, desde criança. Fui criada na Assembleia. Deitada nos bancos, vendo minha avó cantar um ciclo de oração, a coisa mais linda. Tudo isso é muito bom.
Mas Deus tem um alimento para cada dia. Tem dia que Ele vai se mover mesmo, no mover do Espírito. E tem dia que Ele vai se mover com uma palavra, com uma direção, com uma resposta. Tem dias que Ele vai vir com revelação, mas tem dia que Ele não vai vir, tem dia que Ele vai se calar. Mas não quer dizer que Ele não está aqui. Não quer dizer que Ele não está fazendo, não quer dizer que Ele não está agindo. Amém? Você veio. E se você está aqui, creia que os olhos do Senhor essa noite estão atentos sobre você. Se você está aqui, se você veio, creia que a sua vida não foi em vão. Creia que hoje pode ser o dia em que aquela oração que você tem feito há muito tempo, hoje pode ser a noite que Deus pode realizar. Mas todavia, não se mova por aquilo que você vê ou por aquilo que você acha. Se mova debaixo da voz de Deus. Porque Deus tem resposta, tem provisão para aqueles que se movem debaixo da palavra dele. Deus tem resposta para você. Deus tem vitória para sua casa. Deus tem um novo tempo para sua família. Deus tem coisas grandes preparadas para mim e para você. Mas nós precisamos estar posicionados e obedientes à voz de Deus. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. O mesmo Elias que provou isso de Deus. O Elias que